Elias Soares ressuscitou. A ressurreição de Moisés na Palavra de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Elias Soares. Bom, até onde eu me lembrava, a alma do Elias Soares tinha morrido depois que eu fiz aí a análise do debate que realizei com ele na Hit TV, no programa Vejam Só, a respeito do tema da imortalidade da alma. Lá naquele debate ele falou uma imensa quantidade de abobrinhas, falácias, equívocos teológicos e etc. E eu gastei então bastante tempo, fiz 10 vídeos falando aí dos equívocos de Elias Soares e deixando bastante claro para as pessoas que quisessem aprender realmente da palavra de Deus qual é a verdade bíblica a respeito da imortalidade da alma. E o fato é que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina espírita, espiritualista, pagã, diabólica e que nega as verdades claras da palavra de Deus a respeito desse assunto. Entretanto, o que acontece? Então a alma do Elias Soares simplesmente morreu depois daquele debate. Não tem mais o que fazer, só lhe resta ser uma alma penada da heresia por aí. Mas de qualquer forma, fiquei sabendo que Elias Soares ressuscitou. E ele ressuscitou em um comentário de um debate que o pastor Patrick Siqueira fez a respeito aí da questão da alimentação na palavra de Deus com o Edson Reis, que é um ex-testemunha de Jeová, até onde eu entendi, que agora aí faz um trabalho pastoral aí em relação às verdades aí do que ele acredita da palavra de Deus. Ok. Então o pastor Patrick e o pastor Edson fizeram então esse debate entre eles, o ancião Edson, e aí o Elias Soares ressuscitou e fez lá um comentário nesse vídeo, no vídeo do debate do Vejam Só, e o Elias Soares escreveu o seguinte: Meu amigo Edson Reis, com muito equilíbrio e maestria, sem atropelar o tempo do adventista, sem se intimidar pelo grego, colocou o adventismo no seu devido lugar. Parabéns, meu querido! Então você vê aí, Elias Soares ressuscitou. Eu achei que ele tinha sido colocado no devido lugar dele, Elias Soares, Que é aí a sua alma tinha sido apólime, morta, destruída, aniquilada em relação aí a esses debates em geral. Mas o Elias Soares ressuscitou e ele quer continuar debatendo com o adventismo, com o adventista e dizer aí que o adventismo está equivocado. Então, já que o Elias Soares ressuscitou e já que ele acha correto ficar comentando debates de outros debatedores, então eu também vou comentar um outro debate do qual eu não fiz parte, na qual o Elias Soares debateu com o professor Leandro Quadros a respeito da suposta ressurreição de Moisés. Bom, o meu comentário aqui não vai seguir o padrão dos vídeos que eu fiz em relação ao meu debate com o Elias, então eu vou fazer um vídeo só e vai ser um vídeo para comentar mais ou menos assim, não o debate por completo, mas simplesmente esse cerne da ideia do Elias Soares, que é o seguinte, que a Bíblia é silenciosa quanto à questão da ressurreição de Moisés, e a única coisa que resta então para defender essa ressurreição são ilações e suposições e etc, e se baseando unicamente em Ellen White e tal. E se você aí quiser saber como é que o Elias Soares pensa a respeito desse assunto, da relação aí do adventismo do sétimo dia com a Bíblia, com os escritos de Ellen White em relação à ressurreição de Moisés, dá uma olhadinha. Então veja que a Bíblia, no que diz respeito a essa suposta ressurreição de Moisés, e até mesmo sobre essa passagem de Judas, ela faz um silêncio. Então, tudo que alguém pode trabalhar é em cima de ilações, de conjecturas, e hipoteticamente poderíamos apresentar aqui várias razões, mas tem uma que eu gostaria de apresentar, que no meu entendimento é a menos provável para não dizer que é impossível, é justamente essa suposta ressurreição de Moisés. De acordo com a senhora Ellen White, considerada pela Igreja Adventista como profetisa e como detentora do dom de profecia, cujos escritos são considerados como inspirados e quase canônicos, porque no livro
questões sobre doutrina. Está afastando do tema. Isso é que eu vou entrar no tema. Então. É o que ela diz sobre, a interpretação que a Igreja Adventista tem sobre o assunto. Então fala, que aí eu quero ouvir o Adventista. Ele que tem que falar dela. Então, mas eu preciso falar porque esse tema diz respeito a isso e é a interpretação da Igreja Adventista, porque geralmente quando a gente faz um debate com o Adventista, eles dizem o seguinte: você está fazendo isso com base em fontes primárias? É justamente isso que eu estou citando, uma fonte que é da Igreja Adventista sobre a interpretação. Não falou nada ainda, né? Então a senhora Ellen White, no seu livro, ela é considerada como espírito de profecia, detentora do dom de profecia, e os seus escritos como sendo inspirados, porque está no pé de igualdade com Asaf. E Asaf tem 11 salmos escritos no cânon sagrado, no terceiro livro do Tanar, que é o Ketuvim. Então, se ela é comparada no mesmo nível de inspiração que Asaf, logo ela também acaba sendo canônica. E no seu livro, Primeiros Escritos, página 164, no seu livro História da Redenção, página 173, no seu livro Patriarcas e Profetas, página 477 a 479, e ainda no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 421, e um outro livro, História sobre os Anjos, na página 82 e 83, ela afirma com todas as letras. Olha o que ela afirma, eu quero ler e aí encerrar e passar a palavra. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, e aqui ela compara Cristo como se fosse Miguel. Embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. A afirmação acerca da ressurreição de Moisés pode ter a sua origem em duas fontes. Primeiro, o argumento do apelo à autoridade. Ah, mas Adam Clarke disse. Ah, mas Matthew Henry disse. Ah, mas Calvino também disse. E um dos grandes problemas é justamente porque se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel antes que seu corpo visse a corrupção, nós temos um problema. Quem é as primícias dos que dormem? Paulo, em 1 Coríntios 15, 20 e 23, diz que é Jesus, mas a Igreja Adventista diz que foi Moisés. Agora, você, telespectador... Será que ela fala mesmo? Fala. Ok, meus amigos e minhas amigas, você viu aí o mito ressurreto. Elias Soares ressuscitou da sua alma ter sido morta no último debate que fiz com ele, para falar então agora sobre a questão da ressurreição de Moisés. E eu separo e divido a fala do Elias Soares em 7 pontos específicos, ok? Então, primeiro ponto, ele diz que a Bíblia é silenciosa quanto à ressurreição de Moisés. Segundo ponto, que alguém quiser defender a ressurreição de Moisés, vai ter que defender com base em ilações e conjecturas. Terceiro ponto, ele fala que a explicação menos plausível para o texto de Judas 9 é a ressurreição de Moisés, é a menos provável, né? Para não dizer impossível, ele vai dizer em algum momento. Quarto ponto, ele fala que Ellen White, ali no Adventismo, ela é considerada uma profetisa, alguém que tem o dom de profecia, e os escritos dela são considerados quase canônicos. Aí depois o Elias Soares entra em contradição, dizendo que na mentalidade adventista, os escritos de Ellen White acabam sendo canônicos, né? Porque são comparados com os escritos de Asaf e etc. E aí o quinto ponto, ele faz algumas citações do livro Primeiros Escritos, do livro História da Redenção, do livro Patriarcas e Profetas, do livro Desejado de Todas as Nações e do livro A Verdade sobre os Anjos, que é onde Ellen White afirma, né, a ressurreição de Moisés. E por fim ele fala no sexto ponto que a ressurreição de Moisés só pode ser defendida com base em 2 fontes diferentes. Ou o apelo a autoridades teológicas, tipo aí Adam Clarke, Matthew Henry, ou o próprio João Calvino, né? Ou então por uma literatura apócrifa e heterodoxa, como aí alguns livros apócrifos e também os escritos de Ellen White. E por fim ele diz que essa doutrina da ressurreição de Moisés acaba criando um problema em relação às primícias dentre os mortos, que é o Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios 15, e a Igreja Adventista diz que é Moisés, mas a Bíblia diz que é Jesus, e aí agora os telespectadores vão ter que tomar uma decisão se eles acreditam na Bíblia ou no Adventismo do 7º dia.
Bacana. Aqui a gente vê, assim, Elias Soares ao melhor estilo falacioso, ao melhor estilo de concluir em verdades e falar mentiras, inclusive lembrando que o pai da mentira é o diabo. Fica meio feio pra você isso, hein, Elias? Mas, de qualquer forma, esse é o estilo de debate do Elias Soares. É o estilo de debate de colocar na boca da Igreja Adventista o que a Igreja Adventista não diz, é mal interpretar as coisas que a Igreja de fato diz, e etc. E fazer aí as suas ilações e as suas conjecturas para dizer que a ressurreição de Moisés é silenciosa na Bíblia, e que aí tal, não sei o que, e que resta simplesmente Ellen White, ou livros apócrifos, ou apelo à autoridade de teólogos, mas a Bíblia diz diferente, e etc. Bom, então aparentemente Elias Soares é uma pessoa muito preocupada com a Bíblia, né? Interessante, né? A gente sabe que Elias Soares faz parte de uma igreja que não guarda o sábado, por exemplo, mas a Bíblia manda guardar o sábado. Então, nesse ponto, a Bíblia não importa muito, né, Elias? É interessante, né? Inclusive, se você quiser defender na Bíblia onde é que manda guardar o domingo, guardar qualquer dia e etc., você pode me mostrar, porque realmente até hoje na Bíblia eu não encontrei esse tipo de coisa. Mas, claro, o Adventismo não se resume à ideia da guarda do sábado, e hoje a gente vai falar sobre a questão, então, da suposta ressurreição de Moisés a partir da nossa única regra de fé, doutrina e prática, que é a Escritura Sagrada. Tá aqui nas minhas mãos, né? Não precisa de Ellen White, não precisa de apelo à autoridade de teólogo nenhum, basta simplesmente aprender da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre esse silêncio da Bíblia a respeito da ressurreição de Moisés. Sim, é fato que não existe nenhum texto bíblico afirmando textualmente, claramente, Moisés ressuscitou dentre os mortos. Ok, verdade. Esse é um silêncio que de fato a Bíblia faz. Entretanto, existem muitas coisas a respeito das quais a Bíblia não é silenciosa. Aliás, é o contrário, né? A Bíblia, ela é muito barulhenta, muito clara, muito específica, fala para quem quiser ouvir. Quando o assunto é o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Lá no livro de Deuteronômio se diz que Moisés morreu. E a Bíblia fala muita coisa sobre o que acontece quando a pessoa morre. Eu vou ler alguns desses textos bem claros e barulhentos para você. Então a Bíblia diz aqui, Salmo 146, versículo 4, a Bíblia diz, sai-lhes o espírito, que é esse fôlego de vida que a gente tem, né? E eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A palavra desígnio, ela é sinônimo de pensamento, de vontade, de consciência, de sentimentos, propósitos. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que quando sai o nosso fôlego de vida, a nossa consciência perece. Ela simplesmente deixa de existir. Vamos ver alguns outros textos bíblicos que comprovam essa verdade. Salmo 115, versículo 19. E aí a palavra de Deus vai continuar falando sobre esse assunto em alto e bom som para quem quiser ouvir. E a Bíblia diz assim, aliás, versículo 17, dá uma olhadinha aí. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Interessante, né? A Bíblia diz que a morte é sinônimo de silêncio. Fim da consciência, fim dos pensamentos, fim das palavras, fim do barulho que é a vida, né? Inclusive a Bíblia fala isso aqui em alto e bom som, né? Não é silenciosa a esse respeito. Que mais? Salmo 104, versículo de número 29. Dá uma olhadinha aqui, o que a Bíblia tem a nos dizer a esse respeito, né? O que acontece com a pessoa quando ela morre? E a Bíblia diz o seguinte, se ocultas o rosto, o salmista falando com Deus, se perturbam, e se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então, basicamente, aqui a gente percebe que o processo de morte é o inverso do processo de vida. Então, Deus fez um corpo do pó da terra, soprou o fôlego de vida e se foi feito ali alma vivente. O homem foi feito uma criatura vivente.
Então, quando sai o fôlego de vida, o corpo volta ao pó, morre a alma, inclusive a alma que pecar, essa morrerá, e etc. E a Elias Soares ainda prega Bíblia e imortalidade da alma, né? Não sei que Bíblia que ele está lendo, né? Deve ser a Bíblia do Allan Kardec. Mas, de qualquer forma, a Bíblia não é silenciosa para dizer que a pessoa morre quando corta a sua respiração e ela volta ao pó e acabou. Agora, existem alguns outros textos bíblicos também bem claros e interessantes a respeito desse assunto, especialmente ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 e 6, onde a Bíblia diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então perceba que o livro de Eclesiastes não é nem um pouco silencioso para falar do que acontece com uma pessoa quando ela morre. Então o morto não sabe coisa nenhuma, a sua memória jaz no esquecimento, os seus sentimentos, sejam eles bons ou maus, amor ou ódio, já pereceram, já deixaram de existir, e eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem parte. Acabou. Ponto final. Então aqui estão alguns dos muitos textos claros, barulhentos, que a palavra de Deus diz a respeito da questão da morte do ser humano, né? E isso não acontece só no Antigo Testamento, não. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos no Novo Testamento. Então, Romanos 6, versículo 23, a palavra do Senhor diz o que para nós a respeito da morte? Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecador é mortal, não existe pecador imortal. Inclusive 1 Timóteo 6,16, Deus é o único que possui imortalidade. Não existe pecador imortal, né? Então outro texto interessante também para falar da morte e do que acontece quando a gente morre na palavra de Deus é a autoridade do próprio Jesus Cristo, não é de nenhum teólogo por aí não, né? Então João capítulo 11, versos 11 a 15, a Bíblia diz assim para nós: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Jesus está falando que Lázaro dormiu, os discípulos acham que aquilo é literal, provavelmente Lázaro estava tão doente, aquela doença que tira o sono da pessoa com dor, com sofrimento e etc. E aí os discípulos pensaram, poxa, se ele conseguiu dormir, ele está aliviado, ele vai ficar bem, ele vai se curar. E Jesus disse, vocês não estão entendendo do que eu estou falando. Lázaro morreu, mas eu vou acordar ele. E aí o resto é história, né? Jesus vai até lá e ressuscita Lázaro dentre os mortos e tal, demonstrando claramente que na mentalidade de Jesus, morrer é idêntico a ter um sono inconsciente. Inclusive é interessante saber que não é só Jesus que trata a morte como um sono, né? Inclusive Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o mesmo que fala lá das primícias dentre os mortos, no versículo 6 fala desta questão e diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então aqui Paulo claramente usa a ideia do dormir como sinônimo de morte. Alguns sobrevivem, mas outros já dormem. E o texto clássico, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente vê ali Paulo falando desta metáfora do sono ou do dormir para falar da morte e a necessidade de ressurreição, né? Vamos dar uma olhadinha, verso 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, esse é Miguel, né, Elias? Descerá dos céus, ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que Paulo é específico e claro, né? Não seja ignorante com respeito aos que dormem. Jesus vai voltar e vai ressuscitá-los e vai trazer todos em companhia de Deus e etc. Então assim, olha, nada disso é ilação, nada disso é conjectura, tudo isso é certo, claro, específico e barulhento na palavra de Deus, ok? Certo. Entretanto, o relato bíblico ele traz uma complexidade a respeito da pessoa de Moisés quando fala do relato da transfiguração. Então, por exemplo, Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e também Lucas capítulo 9 trazem a presença de Moisés conversando com Jesus no contexto da transfiguração. E esse vai ser o relato básico para a gente entender, à luz do que a Bíblia diz a respeito do que acontece quando uma pessoa morre, que provavelmente Moisés ressuscitou dentre os mortos. E para esse argumento não é necessário crer em Ellen White. Entretanto, vamos dar uma lidinha aqui. Então, Mateus 17, a Bíblia diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E aí o relato vai continuando e tal, eu não vou ler para a gente economizar tempo. Então o que acontece? Moisés fala com Jesus diante dos discípulos no Monte da Transfiguração. Mas lembra do que a palavra de Deus ensina? Morto não fala com vivo. Não tem eles parte, eles os mortos, em coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então Jesus está vivo debaixo do sol. Leva os discípulos para uma montanha e lá aparece Moisés. Bom, ou o relato não é real, ou Moisés ressuscitou. Porque se Moisés estivesse morto naquele contexto, ele não poderia fazer parte desta comunicação com Jesus que aconteceu debaixo do sol, diante dos olhos dos discípulos. Portanto, isso é claro e evidente. Se a visão da transfiguração é uma visão que corresponde à realidade, se a palavra de Deus aqui não está descrevendo um sonho, uma ilusão, uma alucinação ou uma mentira, se isso aqui é verdade e fato, como nós adventistas cremos que isso é verdade e fato narrado na palavra de Deus, então só pode haver uma explicação. Moisés ressuscitou dentre os mortos em algum momento, e inclusive o texto que mais se aproxima de afirmar isso claramente é o texto de Judas, é o versículo 9, que justamente era o versículo que ele estava debatendo ali, o Elias Soares junto com o Leandro Quadros, né? O que o texto diz, né? Então que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então, o que acontece? Esse é o texto que chega mais perto de dizer que esta contenda tinha que ver com a ressurreição de Moisés, e essa ressurreição é que explica a presença dele no Monte da Transfiguração. Então, mesmo Moisés tendo morrido conforme relata o texto bíblico, ele ressuscitou, por isso ele estava no Monte da Transfiguração, e etc. E este embate de Miguel com Satanás, aqui revela um pouquinho deste contexto, deste pano de fundo em relação à ressurreição de Moisés, e aí o diabo tenta impedir essa ressurreição, e Cristo repreende, e etc. Esta é a compreensão da teologia adventista do sétimo dia. Portanto, é claro e evidente, sem nenhuma necessidade de afirmação textual, que a base para a compreensão da ressurreição de Moisés é o que a Bíblia diz, e não o que a Bíblia não diz. Então a Bíblia diz que o morto não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Diz que Moisés morreu, e depois Moisés está falando com Jesus debaixo do sol. Então, para isso, só há uma explicação possível, volto a reafirmar, é a ressurreição de Moisés. E é muito interessante que no próprio debate do Elias Soares com o Leandro Quadros,
o Elias Soares admite a possibilidade de Moisés ter ressuscitado. Vamos lembrar, vê de novo aí com a ênfase, com as repetições, para você ver que realmente o Elias pelo menos trabalha com essa possibilidade. Dá uma olhadinha aí. Hipoteticamente, poderíamos apresentar aqui várias razões, mas tem uma que eu gostaria de apresentar, que no meu entendimento é a menos provável, para não dizer que é impossível, é justamente essa suposta ressurreição de Moisés. Pois então, meus irmãos, aí você vê o Elias Soares dizendo, né? Para não dizer que não é impossível, querendo dizer o seguinte, que a explicação da ressurreição de Moisés para ele, Elias Soares, é a pior explicação sobre Judas 9. Entretanto, ele diz que isso não é impossível. Ou seja, Elias Soares tem que admitir que a ressurreição de Moisés é pelo menos uma possibilidade de explicação de Judas verso 9. Portanto, mesmo que o nosso amigo Elias considere essa explicação ruim, ele precisa admitir que no final das contas, essa explicação é possível para explicar o texto, e se ela é possível, a gente trabalha com essa possibilidade, e sendo assim, a teologia adventista pode estar 100% correta ao afirmar que Moisés ressuscitou, e isso com base bíblica, sem nenhuma necessidade de apelar para Ellen White ou para ninguém na face da terra, a não ser os escritores da palavra de Deus. Claro, se Moisés ressuscitou, é óbvio que isso poderia explicar toda a tradição judaica em torno da ideia da ressurreição de Moisés. Também isso poderia ajudar a explicar por que existem muitos estudiosos, mesmo não adventistas, pessoas que não creem em Ellen White, que acreditam que Moisés ressuscitou e etc. Ou seja, até aqui a gente já percebeu que o próprio Elias Soares não demonstrou que é impossível biblicamente que Moisés tenha ressuscitado. A única coisa agora que resta a gente trabalhar é a suposta dificuldade que esta teoria criaria para a ideia das primícias em 1 Coríntios capítulo 15. Então vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha a respeito desse texto. No verso 20, o que Paulo escreve? Ele diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primeiro de tudo, Paulo já tem a ideia de que a morte é um sono. Essa é a doutrina do sono da alma, ou seja, não é a doutrina da imortalidade da alma que fica acordada após a morte, consciente no céu ou no inferno, ou lá no purgatório de 2 Pedro, né, Elias? O Elias até está inventando purgatório em 2 Pedro, sob castigo. Essas coisas assim ridículas, né? E interessante que a Bíblia não diz nada disso sobre estado intermediário em 2 Pedro, né? Mas se a Bíblia não diz, a gente não pode dizer, não é, Elias? Porque se a Bíblia não diz da ressurreição de Moisés, né? Interessante, né? Elias é o típico hipócrita, né? Que usa um argumento e quando o outro usa um argumento parecido, ele diz que não pode usar porque a Bíblia não afirma. Então onde é que a Bíblia afirma estado intermediário em 2 Pedro, Elias? Tá complicado, né, meu irmão? Agora sim, olha, veja, além do texto dizer que os mortos são os que dormem em plena harmonia com a doutrina adventista do sétimo dia, veja que, por exemplo, a ideia das primícias dos mortos indica uma coisa assim, muito mais simples da gente entender do que aquilo que Elias Soares quer pressupor em torno de doutrina de imortalidade da alma e etc. E o texto que vai nos ajudar a elucidar esta questão é Mateus capítulo 27. Vamos dar uma olhadinha lá para a gente terminar o nosso vídeo. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53. E aqui a gente vai entender um pouquinho a respeito das primícias dos que dormem, quando o texto bíblico diz o seguinte: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Vejam bem, meus irmãos, esse texto de Mateus 27 vai ser uma chave muito importante para a gente desvendar essa questão das primícias dos que dormem em termos assim de cronologia, né? O que acontece? Alguns elementos desse texto são usados para tentar defender essas heresias aí de imortalidade da alma. Alguns inclusive usam a ideia aqui que o que dorme é o corpo, não é a alma. Interessante, né? A alma que pecar, essa não morrerá então, né? É ridículo, né, o tipo de interpretação que esse pessoal faz para defender a heresia diabólica de Gênesis 3. Entretanto, esse texto é muito importante para dizer uma coisa importante. A narrativa do texto diz que Jesus morre, o véu se rasga, fendem lá tal, e os corpos dos santos ressuscitam. E as pessoas ressuscitam. E depois da ressurreição eles saem do sepulcro e são vistos aí em Jerusalém. O que indica que claramente esses santos ressurretos ressuscitaram antes que Jesus. Ou seja, existe ressurreição antes da ressurreição de Cristo, sim, na própria palavra de Deus, isso é claro e específico. Portanto, o termo primícias para Jesus não quer dizer cronologia, como o primeiro que morreu ou o primeiro que ressuscitou, mas quer dizer que ele é o mais importante, o mais exaltado, o fundamento de toda e qualquer outra ressurreição, uma vez que somente ele é a ressurreição e a vida. Acontece a mesma coisa com o título primogênito dos mortos, né? Lá em Colossenses 1,18 e Apocalipse 1,5. Jesus não foi o primeiro que morreu. Assim também não foi o primeiro que ressuscitou. Os santos que ressuscitaram na sua morte ressuscitaram antes que Jesus. Portanto, Elias Soares, para poder falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acaba denegrindo a própria palavra de Deus, mal interpretando, cheio de falácias, cheio de arrogância, cheio de mentiras e acusações diante do espírito daquele que é o acusador e mentiroso Satanás. E uma coisa é importante: se Elias Soares não se arrepender das suas mentiras, das suas arrogâncias, dos seus ataques, das suas inverdades e das suas falácias, o Elias vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar somente na segunda ressurreição. Portanto, Elias, falando para você, particularmente nesse momento, você tem todo o direito de discordar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, se para isso você tem que mal interpretar a palavra de Deus e negar a palavra de Deus, eu vou te dizer que você está num caminho muito perigoso de um dia chegar lá na segunda ressurreição. E eu acho que você sabe o que isso quer dizer. Também não estou querendo dizer que a salvação é adventista e você tem que ser adventista para ser salvo. Não. Mas para ser salvo você tem que ser verdadeiro com Deus. Coisa que você demonstra que ainda não é.